coisa que eu queria saber é como é que surgiu a ideia de vocês fazerem esse podcast da Bergamota Mecânica? Cara, o Bergamota Mecânica é uma ideia minha, o nome é meu também. Eu e o Diori, a gente sempre quis produzir um conteúdo de futebol mais bem-humorado, assim, uma coisa mais leve. E eu, como ouvinte de podcast, eu sou jornalista, né, velho? Me formei em 2013, vai fazer quase 10 anos que eu me formei. Não, 13 nada, 2009. Faz mais de 10 anos que eu me formei. Não, cara, eu tô fazendo as contas tudo errado. Eu entrei na faculdade em 2009. Pode errar. Não, de humanas é foda. Não, te formou em jornalismo, não em matemática, tranquilo. Aqui não pode errar, nem ali. Eu tava certo, cara. Eu me formei em 2013. Vai fazer 8 anos agora que eu me formei. E lá na época de faculdade já se dizia, né? Lá em 2009, quando eu entrei, dizia, podcast vai virar. Podcast tá vindo aí. Podcast vai ser a nova febre. Em 2009 nós começamos a gravar podcast. Eu fiz um de brincadeira com meus colegas, era o Chutando Balde. Nós falávamos umas besteiras, achava que tava arrasando, uma bosta o podcast. Mas é assim que começa, né? Começa Nossa, aqui é uma bosta também. Também é tipo nossa ideia. Que isso, essa estrutura aí, velho, tá louco? Não, nós tinha muito menos. Não, a estrutura é boa, o ruim é só nós dois. Claro, ruim é aqui Não, e ali não, atrás não, também, não, menos que o isso. Ricardo. Não se desvalorizem, porque se a gente for contra nós mesmos, quem vai ser Quem contra vai salvar? favor, né? Então é o seguinte, e aí, cara, basicamente eu sempre fui um consumidor de podcast, sempre ouvi podcast, há muitos anos eu ouço podcast. E eu não encontrava, principalmente em português, um podcast que eu gostasse de ouvir. Porque, cara, basicamente tem um formato de entrevista que tá viralizando, que a gente tava falando fora do ar antes, que a gente basicamente tá escolhendo o podcast que ouve pelo quê? Pelo convidado. A gente não escolhe o podcast por quem tá entrevistando. A gente vê, que legal, esse cara nunca fala, ou esse cara, eu gosto de ouvir esse cara, então eu vou ouvir de novo uma outra entrevista desse cara. E eu não queria fazer um formato de entrevista justamente por isso, porque eu achava que tinham formatos mais interessantes, mais legais, e eu queria apresentar um formato diferente. E a gente criou o Bergamota Mecânica, que somos eu, Diori Vasconcelos e Rodrigo Oliveira, onde semanalmente a gente debate futebol sem falar de futebol. Qual é a graça? E eu trouxe um podcast que é basicamente a minha vida. A minha vida, da minha vida inteira, provavelmente de vocês dois, tudo gira em torno do futebol. Quando eu tô vendo um acontecimento histórico, eu penso no futebol. Quando eu tô vendo novela, aparece uma coisa de futebol, eu relaciono ao futebol. Tô vendo um seriado, tem futebol. E aí eu começo a fazer pequenas relações do futebol com tudo que eu vivo na minha vida. E aí eu dei essa ideia pros meninos, os meninos gostaram. E a gente começou, cara. E, cara, é impressionante como o futebol influencia no mundo inteiro há bastante tempo. E aí, cara, a gente vai desde o assunto mais banal, que é fofoca dos mundos futebolísticos, Vandanara, Icardi, Neymar, até debater Isso aí fascismo. continua na mídia até hoje, né? Meu Deus até do debater céu. fascismo, como o futebol foi influenciado na Itália pelo Mussolini, como a Segunda Guerra se apropriou do futebol pelo Hitler para mostrar que a raça ariana era superior aos negros e aos judeus. Futebol é muito foda. Não tem como falar outra palavra que não um palavrão, porque eu gosto muito de futebol, eu sou um apaixonado por futebol, e o Bergamota Mecânica me faz estudar pra caramba, ler artigo, ver vídeo, ver filme, YouTube, o tempo todo, às vezes, quase o meu entretenimento, ele gira também em torno do Bergamota Mecânica hoje, porque não é fácil, cara, mas é um conteúdo que nos trouxe bastante repercussão, nos trouxe bastante audiência, a gente tá com quase 200 mil plays. A gente ganhou um prêmio na RBS essa semana como grande inovação do ano de 2021. Então, é uma das coisas que me faz mais feliz hoje no meu dia, porque o Bergamota sou eu, cara. É mostrando que o futebol influencia em tudo na minha vida. Legal esse nome, velho. É legal, Muito bom, já cara. é uma analogia, um trocadilho muito legal, e acho legal essa ideia, cara, porque realmente o futebol, ele é análogo a várias coisas, né, meu pai dizia muito isso, se tu quer entender a vida, tu olha o futebol, porque realmente é isso, né, e ele é um esporte com uma imprevisibilidade que te traz mesmo várias coisas nesse sentido, e que historicamente pontua, seja nesse caso do Hitler, que é fato, usava o esporte como um todo, né? Pega a coisa da própria comunicação dele lá, Leni Riefenstahl, trabalhava a coisa esportiva dessa maneira, parou guerra, salvou vida, o Bial conta. Então, assim, o futebol é uma coisa muito entranhada mesmo, né? E eu também gosto muito, acho que é uma baita ideia, assim, acho que é um negócio que funciona bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, nesse sentido. Assistiu o Ted Lasso? Não assisti, cara, tá todo mundo me falando essa pergunta, é a pergunta que eu mais ouvi no último mês. Pô. Tu já viu o Ted Lasso? Tá ainda, o Ted Lasso e o Dr. Castor são os dois que estão na fila ali, Sim. que todo mundo me fala, cara, isso aqui é a cara do Bergamota, vê isso aí, vocês precisam ver. Ainda não vi, cara. Cara, veja Ted Lasso, assim, tu vai adorar. Tô louco pra ver. E é isso, futebol, é bem isso que tu tá falando, cara. Futebol é um pano de fundo legal ali, que esse pequeno microcosmo social, que é um vestiário, que é, cara, assiste, vale muito a pena. Quem não assistiu Ted Lasso, Apple TV, assistam.
Só tem no Apple TV? Só Apple TV. Só Apple TV. Já foram 2 temporadas, vem a terceira agora que vai encerrar esse arco dramático. Mas, cara, é incrível, uma série de comédia. Todo mundo fala assim. Pra quem não sabe, rapidamente, a sinopse é uma britânica que... Olha o spoiler. Não, sinopse. Que era do time do marido, de um time dos Estados Unidos, um time na Inglaterra que, na verdade, é gravado no estádio do Crystal Palace, mas eles não usam o nome do Crystal Palace pro time. E aí ela é traída pelo marido, era do time e decide, cara, vou destruir isso aqui, que é a única coisa que o meu ex-marido amava, e vou contratar um técnico americano de futebol americano pra treinar um time na Inglaterra. Ted Lasso é muito, muito bom mesmo. Qual dos caras grandes que jogou no Crystal Palace? Agora tu falou, fiquei pensando. Dos caras lá grandes da que Inglaterra, jogou no da Premier Crystal League. Palace, não vou lembrar o nome agora. Se Também o não Rafa sabe quiser não. ajudar e Tem pensar. algum grande na Inglaterra? Não, jogador. Por isso mesmo, inglês? Não, inglês não. Ah, tô brincando. Mentira, ó, os haters agora. Subiu Não é inglês. os dislikes. Não Eu tem me problema. esqueci. Não tem essa memória mesmo de quem é o cara grande que jogou. Pô, tu acha que não teve nenhum jogador inglês muito grande? Não, teve. Tô tirando Muito onda, menos no óbvio. Crystal Palace. Não, tô tirando onda, porque a Inglaterra ganhou só uma Copa, 66. Os grandes jogadores dos últimos anos da Inglaterra, eles acabam dando muita expectativa e não acabam virando. E a gente vem com o Walcott, a gente veio... O próprio Beckham, cara. O Sim. Beckham, não sei se ele teve entre os 3 melhores do mundo, entre os 5 melhores do Não mundo teve. quando ele era, porque tinha muita gente melhor jogando na mesma época que ele. O Owen, né? Pintou como um Exatamente. fenômeno. Rooney, Michael todos Owen. esses Ah, caras o eram Rooney excelentes é bom. jogadores, mas mesmo assim, eles não conseguiam chegar entre os 3 ali, então, ou tiveram uma grande temporada. O futebol inglês, ele sofre bastante, ele tá com uma boa geração agora, mas difícil, cara, difícil, é uma geração muito jovem, não sei, tenho minhas dúvidas. Vamos aproveitar